Graça e paz, amados irmãos. Quero dar as boas-vindas a todos. Que alegria estarmos juntos aqui. Um domingo chuvoso, mas os irmãos vieram, corajosos. Graças a Deus. Que bom estarmos aqui hoje. É um dia de muita alegria. Além da oportunidade, maravilhosa que o Senhor nos dá de nos reunir como igreja para louvar o Teu santo nome. Que é um privilégio que a gente tem, Hoje também estamos comemorando 17 anos aqui da vida da nossa igreja. E também no dia de hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Então, são muitas comemorações, São muitos motivos para agradecermos a Deus. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para prestar o seu culto ao Senhor nesse momento, se dedicar ao Senhor. Faça a sua oração e dedique-se ao Senhor nesse momento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido sobre tudo e sobre todos. E nós, humildemente, nos colocamos aqui diante do Senhor, na Tua presença, para reconhecer a Tua santidade, a Tua grandiosidade, dizer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós, como povo Teu, estamos agradecidos, Senhor, de nos reunirmos aqui para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade. Nós Te agradecemos também, Pai, como igreja do Senhor, por mais um aniversário que nós podemos completar como igreja organizada. E dedicamos, ó Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, pois o Senhor é o verdadeiro pastor dessa igreja, o Senhor é o edificador dessa igreja, é o Senhor que nos dirige, Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. E como cristãos protestantes, Pai, nós também Te agradecemos, Senhor, por aquela reforma que aconteceu no passado e que aqueles atos, aquele pensamento reverbera até os dias de hoje, nos fazendo voltar para as Escrituras, nos fazendo voltar os nossos olhos somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e podemos dedicar toda a glória somente ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tantos motivos de alegria que nós temos nesse dia de hoje. Recebe, Senhor, o nosso culto, faça parte dele, Senhor, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. E também, Pai, pedimos que o Senhor edifique as nossas vidas, que tudo o que aconteça aqui, Pai, as músicas, as orações, as leituras, que a meditação da Tua palavra sejam sempre para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos iniciar esse culto com uma leitura bíblica de 2 versículos, Atos 4:12 e Romanos 10:13, que nos lembram sobre a nossa salvação. Vamos ler todos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Esse é um dos pilares da nossa reforma protestante também, de lembrar que a salvação não vem de indulgências, não vem de compras, comprar alguma coisa, comprar aquele lugarzinho no céu, mas somente o nome de Jesus é capaz de nos salvar, de nos purificar de todo o pecado. E nós vamos cantar um hino que diz exatamente sobre isso, que a nossa fé, que o nosso amor estão firmados apenas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar com muita alegria a minha fé e o meu amor. Até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor.
Vamos ainda em pé, fazermos juntos a leitura bíblica em Romanos 1, 16 e 17. Esse texto também que fez com que Martinho Lutero olhasse, novamente para as Escrituras e visse os erros ali, que a igreja estava cometendo. E foi assim um dos textos motivadores para a nossa reforma protestante. Vamos ler todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Nessa fé em Cristo Jesus, que morreu numa cruz e foi o único que comprou a nossa salvação, o único capaz de pagar o preço dos nossos pecados. E mediante a fé nós nos aproximamos dele, nós tomamos posse então dessa salvação que ele conquistou para nós, e com uma postura de humildade, quebrantados. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus com esse cântico quebrantado, que nos diz que nós nos aproximamos de Cristo dessa forma, quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, teu amor. Amém, glórias ao nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora uma participação muito especial. O Marvin vai cantar. E o Marvin, ele tem um gosto peculiar. Ele gosta muito dos hinos, do hinário. E ele vai cantar o hino Grandioso És Tu. Vamos louvar a Deus com ele. Agora nós vamos fazer uma participação musical
que a nossa empresária, a irmã Meire, né, que nos forçou a fazer esse hino, a fazer essa participação. Ela falou: eu quero ver vocês 3 cantando no aniversário da igreja. E a gente não é bobo de desobedecer, né? A irmã Meire, a gente não desobedece. Mas a gente agradece também, porque é um sonho, né, muito antigo, né, da gente poder cantar junto, até também com o nosso outro irmão, mas que ele mora lá em Brasília, né, também é muito envolvido com música também, gosta de cantar. E nós preparamos esse cântico, esse hino, né, Vou ao Lar, que é do Arautos do Rei, que nos lembra que a nossa morada não é aqui, né? Nós não somos cidadãos desse mundo, mas do reino de Deus, do reino eterno, muito melhor, né? Graças a Deus que nossa morada não é aqui, mas nós estamos caminhando para esse lar celestial. Nós vamos louvar então. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Meu lugar, quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que nesse lar eu vou morar. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Eu vou morar, vou morar nesse lar, vou morar nesse Amém. Graças a Deus. Quero convidar o pastor Pedrosa a vir aqui à frente. O pastor Pedrosa aceitou com muito carinho o convite para estar trazendo aqui a mensagem hoje, né? Eu dei um golpe nele. O pastor Pedrosa, ele é pastor auxiliar lá na Primeira Igreja Batista de Americana, né? Então eu fui falar direto com o chefe dele em primeiro lugar, falei com o pastor Rubem, né? Aí eu falei assim: o pastor Pedrosa está liberado para pregar lá? Ele falou: tá pregado, pode chamar. Aí quando eu falei com ele, eu falei assim: ó, seu chefe já te liberou, então você já pode vir. Aí ele falou: como que eu vou falar não, né?
Mas o pastor Pedrosa sempre aceitou os convites, desde quando eu estava na PIBA, convidava ele, né, para participar lá no nosso escolão, nos cultos e tudo mais, ele sempre aceitou com muito carinho. Foi pastor, além de pastor, né, também é professor da faculdade teológica, foi meu professor lá de teologia, também é capitão da Polícia Militar, né, ainda é capitão da Polícia Militar também, é autor, né, também de livros, já lançou um livro recentemente, agora no dia 9, então é um homem aí multiatarefado, mas muito usado por Deus, né. Então a gente vê assim que Deus não fica olhando só, né, não fica pegando aquelas pessoas que estão desocupadas, Deus pega aquelas pessoas que estão ocupadas e ocupa mais ainda, né. Então Deus usa, né, aquela ferramenta afiada ali, e a gente vê o pastor Pedrosa glorificando a Deus no reino dele. Muito obrigado, tá, pelo convite, quero orar pela sua vida. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por podermos prestar esse culto ao Senhor. O nosso coração se enche de alegria, Pai, por tudo que aconteceu até aqui. E agora, Pai, estamos alegres também em podermos ouvir a meditação da Tua palavra através do Teu servo Edmar Pedrosa. Te peço, ó Pai, que o Senhor use ele, Pai. Sabemos, ó Pai, que a palavra não é dele, mas Tua. E que o Senhor use esse Teu servo como ferramenta nas Tuas mãos, ó Pai. Que toda honra, toda glória sejam dados a Ti e que as nossas vidas sejam edificadas aqui nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Obrigado, Léo. Graça e paz. Amém. Dia gostoso, com essa visão tão boa da chuva que a gente tanto esperou. E um dia especial, pois hoje nós celebramos aí os 504 anos da Reforma Protestante, celebramos 17 anos da igreja e celebramos também 82 anos da primeira Igreja Batista de Americana. Temos a celebração agora pela manhã e à noite mais especificamente. Eu venho desacompanhado para esse culto, minha família ficou lá, pois uma das alegrias que teremos hoje nesse dia é poder batizar a minha sogra. Minha sogra entregou a vida para Cristo, está lá agora de manhã fazendo a profissão de fé, e à noite o pastor Rubem me escalou. Ele gosta de me escalar, né? E o Léo aprendeu o caminho das pedras, fazer isso. E ele me escalou para celebrar o batismo com muita alegria, pois é uma honra muito grande a gente poder fazer isso com os nossos familiares. E para mim também é uma alegria muito grande estar aqui, por vários motivos. Primeiro que o Léo, eu tenho um carinho por esse rapaz, gente, talvez maior que a tua esposa, viu, Léo? Não ganho dela não, para ela eu perco, viu? Mas o Léo é muito querido, já de longa data, um amigo, um irmão, né, Léo? Muito obrigado, poder aceitar um convite seu para mim é uma honra muito grande, de verdade você sabe o quanto é especial. E também a alegria hoje de poder ver a Lindalva, vou convidar ela para orar hoje. Não vou não, pode ficar tranquila, pode ficar. Não, eu já sei, Nelson, eu já sei, por isso que é a provocação. Mas que bom ter a Lindalva, vê-la se recuperando tão bem da cirurgia. Que Deus te recupere, te abençoe muito, tá bom? E te dê longos e produtivos anos aí na presença dele. E a Vilma, né, que eu conheço pelo chat, nossa sala de oração da PIBA, lá tão longe, lá na Nova Jerusalém, que é Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais é o lugar mais especial do Brasil, melhor estado do Brasil, não tem para ninguém. Então, eu não sou mineiro, tá? Imagina se sou. Mas que bom conhecê-la também, estar junto hoje. E vamos celebrar a Reforma Protestante do jeito que os reformadores sonharam, intentaram e se sacrificaram por ela, por meio da sola Escritura, só a palavra de Deus. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em um dos textos mais fantásticos, Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 22. É um texto que eu gosto muito de estudar, de refletir, e Deus tem colocado no coração para essa manhã, para a gente conversar um pouco a respeito disso. E trago uma notícia enquanto você vai encontrando aí esse texto bíblico. Ainda ontem à noite, eu tive o privilégio de pregar num congresso de adolescentes da Assembleia de Deus aqui na cidade vizinha de Limeira. Estávamos lá com um número muito alto, que eles juntam bastante gente nesses eventos, e eu fiz uma provocação necessária antes de começar a minha fala, que não tinha nada a ver com a reforma. Minha fala era sobre redes sociais, como usar para a glória de Deus e tudo mais. Mas antes de iniciar a minha fala, eu subi e falei para eles que eu estava muito feliz, porque aquela noite era uma noite muito especial
especial na minha vida, pois ela precedia um dia muito especial, que é o dia 31 de outubro. E a provocação foi: dia que vocês sabem do que é, não sabem? Sim, o que é? Então, Halloween. Em coro, aqueles adolescentes falaram isso para mim. E é a nossa realidade hoje cristã. Eu fiz o teste de propósito, eu fui proposital para chamar a atenção deles. E eu quero então refletir com você, olhando para a palavra de Deus, olhando para a reforma protestante, olhando para o que Deus, para o que Cristo fez em nosso lugar, e nós cantamos hoje, que pela cruz Ele me salvou, e eu quero convocar você a refletir no dia da reforma, a mensagem mais importante que salvou a vida dos reformadores e que vem salvando almas ao longo do tempo, e por isso nós estamos aqui hoje. Eu queria te convocar hoje a ser um reformador dessa geração, e para você ser esse reformador, o meu convite é que você leve a cruz até o fim, que você leve a mensagem da cruz até o fim. Nada é mais importante que a mensagem da cruz, nada é mais importante que aquele dia fatídico aos olhos humanos, mas aquele dia especial em que Jesus se entregou pela nossa vida, colocando-se naquela posição em nosso lugar. Então eu quero te convidar nessa manhã a olhar para o texto bíblico e a levar a sua cruz até o fim. Esse é o legado da reforma. A igreja dessa geração, ela não é mais a mesma. Ela não é a igreja do passado, a igreja dos reformadores, a igreja primitiva, e muito menos a igreja que os americanos vieram para o Brasil e plantaram, muito menos a igreja que os letos, ao chegarem aqui no Brasil, tanto se dedicaram para que ela estivesse. A igreja dessa geração é uma igreja completamente diferente, e não é nenhuma surpresa. Jesus disse que seria assim. Ele disse que ao se aproximar da sua segunda vinda, o amor não de muitos, mas o amor de quase todos se esfriaria, e aquele amor não é o amor humano de pessoa para pessoa, esse amor até aumenta. O amor ali é o amor pelo Evangelho, o amor pelas almas, o amor pela salvação, o amor pela casa de Deus. Isso ia se esfriar. Talvez seja a maior das marcas de que Jesus está voltando. Igrejas fechadas, por ordens de quem não é igreja, por ordens de quem não vive a igreja, muito pelo contrário, vive chafurdado no pecado. Outras fechando definitivamente, e não deve doer mais nada no coração de um pastor do que você encerrar uma igreja, encerrar um CNPJ de uma instituição que está ali chamada para levar a palavra de Deus. Outras vivendo brigas pelo poder, brigas políticas, brigas nojentas pelo poder, muitas com gente acomodada na igreja, que não se preocupa com as almas daqueles que estão em volta, se preocupa com missões mundiais, mas não se preocupa com o vizinho do fundo, ou da esquerda, ou da direita, e não leva do amor de Deus. Essa é uma realidade que a gente existe hoje. Gente, Léo, que não vai voltar para a igreja mesmo, não vai. Saiu e não volta mais, porque foi convencido que dá para viver assim, afastado de igreja, e não é o que a palavra de Deus diz, como vemos Hebreus 10, 25. Congregar é essencial, não existe cristianismo sem igreja. E glória a Deus, porque aqui tem uma igreja, 17 anos que Deus plantou esse lugar aqui. Igreja é essencial, não se abre mão. Muitos cultos em forma de show, pirotécnico, luz, tudo lindo, maravilhoso. Pessoas que saem energizadas do culto, mas vazias espiritualmente, pois não são confrontadas com o pecado, não são confrontadas com a busca pela salvação. Mensagem de autoajuda, Léo, é só o que tem. Coaching, você nasceu para vencer, você é o melhor, você, e nada de Cristo, nada de cruz, nada de salvação. E é para nossa reflexão, é a geração que nós estamos vivendo.
Esses tempos são outros. Heresias aos montes são introduzidas por meio de púlpitos onde pessoas sérias já pregaram a palavra de Deus, já levaram a palavra verdadeira. É uma realidade sem volta. A nossa geração é uma geração que está marcando profundamente o Evangelho e a igreja, infelizmente, de uma forma negativa, mas ao mesmo tempo de cumprimento das profecias. Estou pregando na PIBA uma série, será mesmo o fim? E se Deus permitir, iremos muitas semanas falando disso ainda ali na igreja, porque os sinais da sua vinda não são só como dizem o hino, não, eles se mostram cada vez, e Jesus vem vencendo, para buscar a mim, para buscar a você, para buscar a sua igreja. A igreja dessa geração é diferente, mas Jesus continua falando com ela, continua falando conosco, Ele não se calou, Ele continua vivo. Tudo pode ter mudado, mas a palavra de Deus não mudou. A geração é mais moderna, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Lutero, o pai da reforma, recebeu esse título. Ele disse que a palavra de Deus, ela não é antiga e tampouco moderna. A palavra de Deus é eterna. Ela é a mesma, e Deus disse: eu, seu Deus, eu não mudo. E no Novo Testamento, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Essa palavra continua viva, e nós devemos, como legado da reforma, continuar falando com Deus por meio da oração, e continuar ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus por meio da Bíblia, mas também, e esse é o nosso desafio, levar esse legado para fora, confessar em quem nós cremos. Isso é ser igreja. Não ter vergonha do Evangelho, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, que ele não tinha mesmo, ai dele, se não pregasse o Evangelho, e ele mesmo foi dizer isso. A nossa principal missão, primeiro legado da reforma, é receber a salvação por meio da graça de Cristo, que só vem dele, e depois levar essa mensagem para o mundo, para que somente a glória seja de Deus. E a glória de Deus, ela é mais alcançada quando almas recebem dessa mensagem. Esse legado é o que eu quero conversar com os irmãos, com base nesse texto que fala da crucificação de Jesus. Como legado da reforma, nós temos uma missão fundamental. E que missão é essa? John Piper, que é um dos grandes nomes que temos aí hoje no meio teológico batista principalmente, ele escreveu das suas muitas obras uma série pequenininha, mas biográfica, em que ele fala da vida de homens pré-reformadores, reformadores e depois da reforma, e ele conta do legado deixado por esses homens. E ao escrever essa série, que ele dá o nome Completando o que Resta das Aflições de Cristo, baseado numa fala de Paulo, ele conta um pouquinho da vida deles e o que eles fizeram. E aí ele lança a dúvida: quando ele diz que falta completar o que resta das aflições de Cristo, o que resta, o que falta completar? Essa é a minha missão e a sua. Falta levar essa mensagem até as pessoas, falta fazer com que essa mensagem chegue até os corações. É difícil ser igreja? É difícil ser igreja, mas já foi muito pior. O mesmo John Piper, ele diz que a gente fica romantizando a perseguição. Ele diz que a gente fala: nós estamos sendo perseguidos pelos movimentos com sexualidade diferenciada, perseguido por aqueles que pensam diferente, ideologias políticas. Gente, isso não é perseguição, isso é romantizar a perseguição, isso é falta de pregação do Evangelho. Nós estamos colhendo como igreja o que nós plantamos. Nós não evangelizamos mais, não falamos do amor de Deus mais, não falamos do pecado mais, não falamos do céu mais, e temos uma geração inteira que acha que o inferno não existe, que acha que Deus vai salvar todo mundo, e olha lá se é que Deus existe, pois para eles Deus está morto, e por aí vai as teorias que eles têm. Nós não falamos mais do amor de Deus precioso em um homem e uma mulher constituírem uma família e terem filhos, e por isso eles estão constituindo família do jeito deles, não do jeito que a Bíblia manda. Por quê? Porque eles não aprenderam a amar esse Evangelho, porque em algum momento a igreja se calou.
E aí todo mundo diz, precisamos de uma nova reforma, de uma nova reforma. E é verdade, precisamos, mas não institucional, individual, no coração de cada cristão, de cada um que se importa com essas verdades. A igreja primitiva, essa sim era perseguida, esses morriam, os reformadores e o antes deles eram presos, torturados e mortos pela causa do evangelho, e todos eles confessavam o que eles criam. E eles diziam, entre outras coisas: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem chamada Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e ele foi crucificado. É nisso que eu creio. O meu Jesus morreu naquela cruz, mas depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele disse: vou voltar para te buscar. É nisso que nós cremos, é nisso que nós professamos. Esse é o grande legado da reforma protestante. Gente, as pessoas se convertem com base na mensagem da cruz. O mal foge de nós por medo da mensagem da cruz. O mal, ele não teme pessoas, ele não teme arte, não teme prédio, ele teme a cruz de Cristo e a mensagem da cruz. E se você viver à sombra da cruz, debaixo da cruz, pode acreditar, o mal nem olha para você, porque ele não consegue sequer olhar para a presença de Cristo, onde há luz, não há mais trevas. E Jesus precisava morrer naquela cruz. Só o ente puro, santo, imaculado poderia entregar a sua vida por aqueles que são pecadores. A cruz que Marcos relata aqui, escrevendo o discurso de Pedro, ela tinha que acontecer, por mais cruel que fosse. Foi cruel, mas ela tinha que acontecer, porque todo religioso sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem que haja sangue não há salvação. Hebreus 9, 22, ele diz isso. O mal sempre soube disso. Satanás tentou Jesus no deserto para que ele pecasse e fosse merecedor da morte que viria. Ele tentou Adão e Eva caíram, e tentou tantos outros na história da Bíblia, e continua tentando até hoje, sempre usando das verdades da Bíblia, deturpadas ao seu interesse. Jesus precisava ir para a cruz, para que nós precisássemos hoje levar essa mensagem maravilhosa, levar isso ao conhecimento das pessoas. E quando ele foi para a cruz, ele recebe o que a gente chama no direito romano de sumo suplício, que é a condenação mais séria, pior, mais grave que tem, a condenação que gelava a alma de quem assistia, pois além do espetáculo ser terrível, durava em torno de 3 dias para que a pessoa morresse, e ela ficava ali chorando, gemendo, e só morria depois desse terceiro dia, em média. E Jesus recebe um tratamento pior do que todo mundo, porque ele foi considerado alguém que estava usurpando o lugar de César. Ele foi condenado, ele foi processado antes, acusado com base em mentiras, e por conta disso, quando levam Jesus para a cruz, eles os consideram o pior ser humano na face da terra. Ele coloca ele no meio de duas pessoas condenadas, para mostrar para todo mundo que ele era o pior. E antes disso, ele é torturado por pelo menos 100 soldados, por mais de 1 hora, antes de ser levado para o Gólgota para ser crucificado. Ele fez isso. Ele foi humilhado publicamente, teve que andar todo machucado, semi-despido e carregando a parte horizontal da cruz, que segundo historiadores pesava em torno de 40 quilos. Ele não aguentava, ele caía e se levantava, era chutado, cuspido, espalmado, tudo que você podia imaginar acontecia com ele. Era achincalhado, ofendido por todo mundo, que achava que ele era só um homem que estaria pagando o preço por aquilo. Quando ele chega no Gólgota, ele é pregado nas mãos e nos pés, ele é levantado naquela cruz e continua sendo humilhado por aqueles fariseus que a tudo acompanham, é humilhado por um dos presos que está ao lado dele, e ali na cruz,
Ele geme, ele chora, ele grita, talvez desmaie e volte à consciência, porque as dores são lancinantes que ele está passando ali naquele evento, e por fim, ele é crucificado. E a minha pergunta é: você crê nisso? Você crê que isso é verdade? Que isso de fato aconteceu? Ou que isso é historinha de gibi contado para criança em escola dominical, para nos manter em engano e inventar uma religião chamada cristianismo? Ou você crê que isso é uma baita de uma verdade? Creia, porque isso aconteceu. E eu vou além. E tudo isso aconteceu por um único motivo: foi por você, foi por mim. Não tem outra razão. A cruz, ela é individual. A cruz é para que um dia você ensine seu filho e ele venha à frente e adore a Deus do fundo do coração, como a gente pôde ouvir aqui. A cruz, ela é tão verdadeira que eu vou crer e viver por meio dela. Eu vou anunciá-la àqueles que estão em minha volta. Tudo isso foi por mim. Jesus suportou tudo aquilo: dor, humilhação, vergonha, desespero. Ele suportou tudo aquilo e ele levou a cruz até o fim. E lembra qual é o desafio para nós hoje? Leve a cruz até o fim. A cruz de Jesus é o bastão que foi passado em nossas mãos. É nosso desafio viver uma vida que apresente às pessoas essa mensagem. Esse é o legado da Reforma Protestante. Dizer às pessoas, aliás, se for possível, não precisa nem dizer, viva a mensagem da cruz. Testemunhe com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento, que Jesus de fato habita no seu coração. Eu quero desafiar você nessa mensagem. Nós vamos agora para o texto bíblico, a amar a mensagem que vem da cruz. Anuncie a mensagem que vem da cruz. Mostra para o mundo, anuncia para esse mundo que é nisso que você crê. Viva uma vida crucificado com Cristo, como Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20. Eis que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo crucificado por Ele. Crucificação é sacrifício, é abrir mão de coisas, é abrir mão de atitudes. Eu quero pensar com vocês então nesse texto, do versículo 22 ao 32, 10 versículos, como que a gente confessa a realidade da cruz. Primeiro, reconhecendo a verdade, está lá em Marcos 15, versículo 22 até o versículo 25, você também confessa que você crê em Cristo, apontando a mentira. Esse mundo tem que ouvir o que é mentira, e nós precisamos ter coragem para nos posicionar diante da mentira, custe o que custar, custe o nosso emprego, o nosso contrato, patrocinador, time de vôlei que não importa, nós temos que nos posicionar naquilo que nós acreditamos, porque o Deus que nós cremos, esse não vai nos desamparar. Custe a nossa rede social, nosso prestígio, nossas curtidas, nós temos que apontar a mentira, e a mentira está escancarada. Ou eu grito é mentira, ou daqui a pouco ela vai entrar dentro da nossa casa, ela vai nos engolir, e aí, gente, será tarde demais. A história mostra o quanto se pagou caro por não denunciar a mentira. E eu gosto de uma frase, Léo, muito fantástica, que aprendi com o pastor Paulo Vicente na época de faculdade. A história tem dois papéis na nossa vida: ou ela vai servir de nossa professora, para não repetirmos os mesmos erros, ou ela vai ser a nossa coveira. Ela vai ser aquela que vai jogar terra na nossa cara quando a nossa vida terminar. Eu prefiro ficar com ela como professora do que nos sepultar. E por fim, versículo 29 ao 32, nós confessamos, respeitando o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos primeiro reconhecer a verdade, versículo 22 ao 25, leia comigo por favor, acompanhando na sua Bíblia, eu uso aqui Almeida século 21. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, porque ele parecia, a pedra lá parecia uma caveira, e o que não faltava era caveiras lá, porque eles matavam as pessoas e jogavam os corpos lá.
E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Vinho com mirra era uma bebida típica do exército romano, que era usada como anestésico. Quando um soldado se feria, se machucava, as cirurgias eram feitas à unha, as amputações eram feitas à unha, e para a pessoa aguentar, dava essa bebida para a pessoa, para ela ficar inebriante e eles conseguirem fazer o procedimento ali cirúrgico nela. Então eles ofereceram para Jesus, e aqui no versículo 24, então o crucificaram, e repartiram entre si suas roupas, tirando sortes para eles, para ver o que cada um levaria. E completa, era a hora terceira, quando o crucificaram, ou seja, 9 horas da manhã. Esses dados históricos estão nos demais evangelhos, esses dados históricos estão nos escritos dos pais da igreja, e estão também em escritos de pessoas não cristãs ao longo da história. Ou seja, o Jesus histórico existiu, e foi um dos assuntos no escolão que o Léo elaborou anos atrás, e eu tive o privilégio de falar ali na Piba. Todos os dados históricos comprovam, tudo isso aconteceu, diz até a hora, diz o local exato, e esse local exato era apropriado para isso, um lugar terrível, um lugar de morte, um lugar que todo mundo evitava, ficava fora dos muros de Jerusalém, e se evitava aquele lugar, porque aquele lugar tinha um cheiro fétido, podre, um cheiro de morte, e o cadáver humano ele tem um cheiro diferente do cadáver de animais. Isso eu posso dizer, pois já vi muitos nessa minha jornada como policial militar. É inconfundível, fica na sua mente, demora dias para você se libertar daquele cheiro, que o seu cérebro capta e parece estar cheirando na hora, todo momento, e a gente tem que lidar com isso na minha carreira. Naquele lugar, animais eram o que não faltavam, animais imundos, que eles não tinham coragem de tocar neles, por exemplo, porcos, aves de rapina, cachorro, animal que eles colocavam sempre para fora, que se alimentavam de cadáveres, de restos de pessoas. Tinha uma fogueira incessante, queimava o tempo todo e não dava conta do tanto de gente que ali era jogado. Tem momentos na época ali da Palestina, que eles crucificavam 300, 400 pessoas num dia, era um número altíssimo que eles tinham que lidar. Aquele fogo não dava conta, mas aquele fogo no passado foi usado pelo povo de Deus para sacrificar seus filhos, para matar criança, para matarem adultos. E quando Jesus fala do inferno, ele compara o inferno àquele fogo que tem ali, porque no passado as pessoas viam as pessoas vivas serem jogadas, gritarem, gemerem, rangerem os dentes de dor e de sofrimento. E ele diz: o inferno é disso para pior, é disso para mais. A comparação que ele vai mostrar, versículo 23 que eu contei para vocês, mostra que tentaram aliviar o sacrifício de Cristo, dando-lhe uma bebida anestésica, mas ele não tomou. E é interessantíssimo como nós temos uma geração que quer aliviar a todo custo dificuldades, sofrimentos na vida, uma geração que bebe mais que qualquer outra na história, uma geração em que as mulheres aprenderam o gosto pela bebida alcoólica, e que hoje mulheres bebem mais do que homens. É só você passar em qualquer barzinho que você comprova o que eu estou te falando. Ela tem um organismo muito mais debilitado para a bebida a longo prazo, no entanto é o que eles fazem. E o que tem de gente hoje que afoga suas dores, dificuldades em vícios, é uma beleza. Cracolândia, gente, não tem fim, não tem fim. Por mais que você fale, o governo não faz nada, vai fazer o quê? Se ele chegar lá e jogar um pó que mata todo usuário de droga, no dia seguinte está o mesmo número lá de novo, não tem o que fazer. Deixou-se chegar a esse ponto por interesses escusos, e a coisa chegou num nível absurdo. Talvez Nova Odessa você não tenha essa realidade, você não vê, mas Americana já se vê isso. Campinas é absurdo, no centro da cidade, o número de usuário de droga, morador de rua. Passa a noite, gente, aquele bando de gente enfiladinho um atrás do outro assim para dormir, e aquilo tem que cortar o nosso coração. Daqueles que lá estão, a média, 70% deles vieram de igreja evangélica. 70, de cada 10, 3
7 vieram de berço evangélico. É gente que cantou na igreja, louvou na igreja, adorou na igreja, gente que conhece Bíblia. Você para conversar com eles, eles te dão um show de Bíblia. Tem profissionais, gente, tem médicos, tem instrumentistas, tem engenheiros, psicólogos. E eu não li isso em livro, gente. É gente que eu parei, que eu peguei, conversei, prendi, ajudei, tudo que você puder imaginar. E você ouvindo o relato daquelas pessoas. Tem pastores, filho de pastor, então, meu Deus do céu, na quantidade que se tem. Deram para Jesus o anestésico, mas ele levou a sua cruz até o fim. Sofrimento se resolve resolvendo, desculpe a redundância. Não se resolve fugindo, não se resolve saindo de casa de biquinho bravo, se resolve olhando nos olhos e pedindo perdão, olhando nos olhos e dizendo como vamos fazer então para melhorar a partir daqui, como vai ser nosso caminhar. As coisas que têm que ser resolvidas, têm que ser resolvidas. A gente cria problema demais e recorre à bebedeira, aos vícios, ao sexo ilícito, e principalmente ao abandono da igreja, ao abandono da Bíblia, abandono das coisas de Deus. Jesus não, ele levou até o fim. Paulo, quando Lucas escreve Atos 20, verso 24, ele disse algo fantástico. O pastor Maurício gosta muito desse versículo, está na aliança dele inclusive escrito: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho. Não sei se os irmãos se lembram, mas Lutero, no último debate dele, ele foi confrontado a negar a fé dele, a renunciar ao que ele havia falado e havia escrito. E naquele dia, depois de muito debate, ele fica com medo de renunciar, ele fica com medo de confessar e pede um dia de descanso para no dia seguinte voltar a falar com eles. E eles dão esse dia para ele. Foi a pior coisa que Lutero fez na vida. Ele mesmo conta. Ele vai para casa e aquela noite ele não dorme, ele rola na cama, ele bate a cabeça na parede, ele soca a parede, ele fica a noite inteira. Ele chega a pegar as coisas e jogar, porque ele diz: Satanás, sai do meu quarto, você não me dá paz. Ele não conseguia dormir, mas na verdade a consciência dele o cobrava. Lutero disse que ele não se suportava, ele tinha vergonha dele mesmo, de não ter confessado Cristo naquela hora, de ter pedido um tempo para pensar. Não tem que se pensar com relação à nossa fé. Se a gente crê, a gente confessa o que a gente crê. A noite passa e Lutero, acabado, cansado, ele volta para aquele debate, e ali ele diz para eles: eu sou cativo da minha consciência, e eu não vou trair a minha consciência, porque isso não é legal e muito menos louvável que se faça. E ali vem a frase fantástica dele: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E ali ele é condenado. Tentam matar ele, mas Deus preserva a vida desse homem por meio daquele sequestro que o príncipe leva para o castelo. E é daquele castelo que nasce o hino Castelo Forte. É daquele castelo que ele traduz a Bíblia para o alemão. É daquele castelo que hoje nós somos uma igreja evangélica protestante em solo brasileiro. Gente, Deus nunca é pego de surpresa. Deus tem o controle, e Deus não deixa um filho dele desamparado quando esse se posiciona ao lado dele. Ninguém é maior do que Jesus. Não existe advogado maior do que ele, guerreiro maior do que ele, protetor maior do que ele. Não nos envergonhemos do Evangelho. Jesus não ficou se lamentando, não ficou resmungando, sentindo piedade de si mesmo, coitadinho. Ai meu Deus, eu vou morrer de pandemia, eu vou morrer não sei do que. Gente, igreja não mata, igreja não é um lugar de morte, é um lugar de vida. O que tem matando as pessoas é a vida social delas. Parece que lá não mata, parece que na igreja mata. Criaram essa lenda na nossa cabeça, que existe um vírus na igreja e um vírus fora. Mentira. Deus protege e guarda os seus com os devidos cuidados necessários. Jesus
levantou a cabeça, enfrentou o que precisava ser enfrentado, e no versículo 24 ainda mostra que tudo que ele tinha foi tirado, ele só tinha uma coisa de valor, que era a sua capa, a única, e mesmo assim foi tirado para ser dividido entre os soldados. Depois viram que não dava para rasgar, e um deles, por sorteio, acabou ficando com a capa de Jesus. Cristianismo, muitas e muitas vezes, é perder. Na lógica cristã, você quer ganhar? Então perca primeiro. É o que diz o Sermão do Monte, especialmente em Mateus capítulo 5. A lógica do reino é perder para ganhar. Quando alguém te ofende, não ofenda de volta. Quando alguém joga esgoto em você por meio das palavras, não devolva esgoto a essa pessoa, porque dentro de você não tem esgoto, tem rio de água viva, tem rio de água cristalina. E quando alguém vem te sujar, você devolve limpeza para essa pessoa. Eu preguei o Salmo 38 na nossa sala de oração essa semana, e é muito interessante o que diz ali Davi. Ele fala: as pessoas me ofendem, querem me matar, me trucidar, mas eu me faço de surdo, eu me faço de mudo, porque eu prefiro esperar no Senhor. O que ele quer dizer? Eu não retruco o mal que me fazem. Sabe por quê? Porque eu não sei mais retrucar, porque a partir de agora Cristo vive em mim, e é Ele que comanda as minhas atitudes. Como que eu vou ofender alguém? Eu não sei fazer isso mais, porque Cristo controla, e domínio próprio é fruto do Espírito que Ele coloca na nossa vida. Esse é Jesus. Ele soube perder para ganhar almas para o seu reino. E aí eu pergunto para você, com relação a Jesus, eu sei o que Ele fez naquela cruz com relação às perdas que teve, mas e a sua fé? 504 anos de reforma protestante, como fica a sua fé quando você perde? Quando você perde alguém que você ama demais, quando você perde talvez o emprego, quando você perde dinheiro, quando a bolsa de valor dá uma mudada e você tem dinheiro investido e o seu dinheiro vai por água abaixo, o que você faz quando você perde? O que acontece quando você sofre? Como fica a sua fé quando você tem que passar por uma cirurgia, pequena ou de grandes proporções? Como fica a sua fé quando você passa a mão no seu corpo e percebe um calombo, alguma coisa do gênero? Em Minas fala calombo, né? Algo assim no seu corpo. Como fica a sua fé quando você vai ao médico e aquela punção dói para dedéu? Como fica a sua fé? Como fica quando vem o resultado? Olha, é grave. Quando vem o resultado e fala, é nocivo, é maligno, como fica a sua fé? Como fica a sua fé quando te mandam fazer uma quimioterapia para resolver aquilo? O que você continua pensando de Jesus diante de um quadro desse, de uma situação dessa? Você continua crendo? Você vai para a quimioterapia falando: Jesus, me usa naquele lugar, me usa perante aqueles médicos ateus, e a maioria deles que não creem no Senhor. Eu estudei com eles na Unicamp ali por algum tempo. Pensa num povo, gente, que é um racionalismo absurdo, não quer nem saber de Deus, mas é para eles que Deus manda um servo dele. Antes da anestesia, você ora e agradece a eles e ora por eles. Deus, abençoe essa equipe que vai mexer no meu corpo, use essas mãos, Deus, que vão mexer no meu corpo, e que o resultado seja para a honra e glória do Senhor. Que eu acorde e volte para casa, seja a casa onde mora a minha família, ou seja a casa onde Deus me quer na glória, mas que o meu momento aqui, Deus, glorifique o teu nome. A gente deve lembrar disso, deve fazer isso e levar a nossa cruz até o fim. Jesus levou, Jesus foi ao máximo, ao extremo. Deus espera o mesmo de nós. Hoje, quando tudo está bem, hoje quando a gente está gozando de plena saúde e alegria, mas amanhã também, quando a hemodiálise talvez for uma realidade, cadeira de roda talvez uma realidade, eu não sei qual dificuldade afetará a nossa vida no futuro, eu não faço ideia, mas elas estão aí para todo mundo ver. Até a hora que Jesus morreu, foi marcado 9 horas da manhã, que ele foi, crucificado, ele foi pregado na cruz, e tudo isso para provar que é verdade. Confesse
crendo. E segundo, versículo 26 ao 28, confesse que você crê em Jesus, apontando a mentira. É mentira que Halloween não tem nada a ver, que seu filho pode ir para a escola e você pode gastar dinheiro numa fantasia, e vão dizer para você isso, que é pedagógico e não sei o que. Diga, é mentira e meu filho não vai. Ele não só não vai, como eu vou dizer para ele o porquê ele não vai, porque ele não ama bruxa, não ama monstro, não ama demônio, ele ama Jesus Cristo ressuscitado. Ele ama a luz, não ama as trevas. Ele não acha bonito trevas, ele não faz graça com o mal, de jeito nenhum. Aponte a mentira, denuncie a mentira. O passado sempre trouxe mentiras contra o Evangelho, e esses homens se posicionaram. No passado diziam que a Bíblia tem erros, que a Bíblia tem coisas que estão erradas e precisa ser revista, reinterpretada. Diga, é mentira, a palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus é perfeita. O meu Deus, ele não erra. O meu Deus cria menino, cria menina. O meu Deus não comete equívocos e não é pego de surpresa, como eu falei agora há pouco. Fale o que é mentira, posicione-se com relação a isso. Dizem que o nosso corpo não importa, importa é o nosso coração. Então vamos viver à vontade, vamos ter carnaval gospel, vamos ter orgia gospel, que não dá nada, porque esse corpo vai acabar e eu tenho que viver agora o máximo. É mentira. Jesus ama a tua alma e teu corpo, porque o teu corpo é dele. Foi Ele que criou, foi Ele que te deu, e Ele chama o seu corpo de templo do Espírito Santo. Você até pode não gostar muito do seu corpo, não está perfeito como você queria, não importa, para Ele está, e é nele que Ele habita. E eu vou um pouco além. Dizem que no final todo mundo vai ser salvo. Todo mundo, morre qualquer ator global, e não importa a vida que tem, aparece chargezinha da pessoa entrando no céu e sendo recebida por Jesus. Acabou de morrer um agora, autor de novela, casado com outro homem a vida inteira, e ele morre, aparece ele carequinha entrando no céu, recebido por Deus na glória. Morreu um ator comediante, também casado com outro homem, no dia que ele morre aparece ele entrando no céu, e tentam incutir na cabeça do meu filho, do seu filho, da nossa realidade, gente, que todo mundo vai para o céu. Mentira. Inferno existe, é cruel, é terrível, e as pessoas continuam indo para lá. Parábola do rico e Lázaro em Lucas é muito clara para mostrar isso para a gente. Se posicione. Amar as pessoas é diferente de não dizer a verdade. Amor exige verdade, foi o que Cristo fez, foi o que Lutero fez, Calvino fez, Zwinglio fez e tantos outros na história da igreja. Se você ama, você fala a verdade. Se você ama, você se posiciona, e falar a verdade, muitas vezes, é denunciar a mentira. A palavra de Deus diz que santidade é coisa séria, em Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor sem ela. Então trabalhe. Estou com medo disso aqui cair, toda hora ele dá uma escapadinha aqui, né? Trabalhe essa verdade no seu coração. Isso vai acontecer. Jesus nos espera para que a gente se posicione, para que a gente diga a verdade. Ele nos chamou para o céu. Apresente o céu com toda a sua beleza. Nós cantamos aqui sobre o céu. Mostre que esse é o lugar para onde eu vou. Faça com que essa música que essa família cantou de maneira tão linda seja uma realidade para aqueles que desejam a eternidade com Deus. Se você crê nisso, leve a cruz até o fim. É o legado da reforma, é o legado por mais tantos anos que a igreja aqui existir em Marajoara, é o nosso legado de apontar a mentira. Naquele tempo eles diziam que Jesus não foi para a cruz, coisa nenhuma, que quem foi para a cruz foi um homem se passando por Jesus, trocaram ele de lugar, ou ele era um holograma, mas de qualquer maneira, se ele estava lá na cruz, ele era Deus, nem dor ele sentia, ele estava ali fazendo um teatrinho, um ator cênico na cruz. Todo mundo falava isso naquele tempo, e todos que falaram isso, que viveram isso, estão hoje no inferno, arrependidos drasticamente, pensando: ah, se eu tivesse crido na verdade.
Eu ouvi a verdade, mas que coisa, eu não acreditei nela. Eu ouvi que eu tinha que pedir perdão, entregar meu coração para Jesus, e eu não fiz isso. Que coisa! O que me custava ter feito isso? E tem muita gente passando por isso hoje. O nosso papel, o meu e o seu, posicione-se com relação à verdade, aponte a verdade, mostre para as pessoas que Jesus foi crucificado. Mas é loucura Deus ser crucificado. É loucura mesmo. 1 Coríntios capítulo 1 e 2 fala disso. A mensagem da cruz é loucura, mas é loucura para aqueles que estão se perdendo, pois para os filhos de Deus salvos pelo sangue de Cristo é poder de Deus, é a nossa alegria, é a nossa convicção. O que a mensagem da cruz é para você? O que ela representa para a sua vida e para a sua família? Você já humildemente clamou: Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e eu quero olhar para a sua palavra, eu quero enxergar o Senhor falando comigo em cada um dos momentos dessa palavra. Versículo 26, acima dele estava a sua acusação por escrito, o Rei dos Reis, e também crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado com os transgressores. Aquilo aconteceu, Jesus foi levado à cruz, mas ele foi até o fim e denunciar a mentira. Deixa eu dizer para você mais um pouquinho. Sabe o que significa levar a cruz até o fim? Posicione-se com relação a aborto. Gente, essas coisas chegaram para ficar. Aborto não é direito da mulher com relação ao corpo, é assassinato de um ser vivo. Posicione-se contra essas coisas. Crente que defende isso, religiões que defendem como sendo melhor tirar uma vida que deixar ela ter uma vida miserável. Miserável é quem defende uma coisa dessa, que Deus condena de maneira muito clara. Mostre às pessoas, às mulheres, o prazer e o privilégio que é ser mãe, o privilégio que é ter a maternidade. Posicione-se ao lado da verdade. Mostre às pessoas que drogas, vícios não são um prazer que você pode escolher à vontade. Isso escraviza, isso mata. E você, como crente, nunca defenda a legalização de droga, que hoje é a coisa mais normal no meio protestante, defender isso. Antes de defender o uso de droga, procure uma família que tem um filho enterrado em algum lugar porque foi morto por criminoso ou morreu de overdose. Procure uma família pior, que nem sabe onde o filho está, porque saiu de casa já há meses ou anos perdido nas drogas. Procure alguém que luta com isso, e antes de você defender a bandeira, pergunta para essa pessoa o que ela pensa a respeito de droga. É fácil ficar no sofá fofinho, gostoso e ar-condicionado e defender aquilo que tem muita gente morrendo e pagando caro por isso. É muito fácil. A reforma protestante nos chama a defender do lado da verdade. Fale que é mentira. Crime não é opção, nunca vai ser opção. Ladrão não é coitadinho, nunca vai ser coitadinho. Ele tem opção sim pelo certo, como eu tenho, como você tem. Nascer num lar pobre não é desculpa para tomar aquilo que é dos outros, para tirar vidas inocentes. O crime não é opção, e a gente não só bate pau para crime, como vota em criminoso para cargos, para mandar na nossa vida. E olha onde nós vamos parar com esse tipo de comportamento, e batemos no peito: eu creio na mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Então faça isso de verdade, e não com esse tipo de ignorância e hipocrisia. Nós somos chamados para isso, para dizer para as pessoas: uma sexualidade indevida é pecado sim, e não é prova de amor nenhuma de uma pessoa pela outra. Rompa com essa ideia de que Jesus é amor e o amor pode ser expresso de toda forma. Eu sempre disse, isso vai chegar forte. Em Campinas já é uma realidade, e acabou de instalar uma na Avenida da Piba de Americana, pertinho da Piba, uma igreja voltada, evangélica, voltada para esse público. Isso não tem fim. Nova Odessa logo logo vai receber a sua também, se é que já não tem, pequenininha, veladinha por aí, e cresce e bomba. Posicione-se ao lado da verdade, apontando a mentira. Lutero disse: a paz
se possível, lembra? Mas a verdade, a qualquer preço. Verdade não se negocia, verdade não se abre mão. E por fim, nesse nosso desafio de levar a nossa cruz até o fim, versículo 29 ao 32, respeite o sacrifício de Cristo na cruz. Os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam a si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei do Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Respeite o sacrifício de Cristo, não insulte o que Cristo fez na cruz. E nós insultamos Jesus na cruz quando não cultuamos somente a palavra que procede da boca dele. Nós desrespeitamos quando vivemos uma vida sem se importar com a Bíblia, sem se importar com a cruz, sem se importar com as pessoas que estão perdidas. A ideia desse texto é respeitar o sacrifício de Cristo na cruz, quase de novo, é respeitar o sacrifício de Cristo na cruz, honrando aquilo que ele fez por cada um de nós. Não escarneça de Jesus, vivendo em pecados conscientes, propositais, mesmo diante das pessoas que sabem que você é crente. Não zombe de Cristo como eles fizeram, entristecendo o Espírito Santo de Jesus. Eu me lembro que muitos pais davam conselhos para os filhos: filho, não vá àquele lugar, porque não vá onde Jesus não está, não vá onde Jesus não iria. Jesus está em todo lugar. O conselho verdadeiro é: não vá àquele lugar, porque Jesus está lá por meio do Espírito Santo, vendo o que você está fazendo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, alegre o coração de Deus vendo uma vida pura. Jesus não foi crucificado para dar tudo para nós, ele foi crucificado para ser tudo para nós. E se Jesus for tudo na nossa vida, aí o Salmo 23:1 é verdadeiro: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E se ele não me falta, eu posso até sentir falta de coisas, mas eu não terei falta de nada, porque eu tenho ele na minha vida. Essa é a mensagem da cruz. Olhe sempre para Jesus, olhe sempre para a mensagem que vem da cruz para a sua vida. Ele fez esse culto para você, essa igreja para você, esse momento para você, os louvores para você, essa palavra deixada por mim para você. Deus fez todas essas coisas, milagres ele faz todos os dias na sua vida. Nós só lembramos daqueles que vemos, que tocamos, mas e os outros? Tantos que ele faz que a gente não vê, mas ele continua fazendo, ele continua nos amando, ele continua cuidando de nós. E o maior dos milagres, ele fez o céu para mim e para você, ele preparou um lugar, e em breve ele vai voltar para nos buscar. O legado da reforma: leve a cruz até o fim, leve a todos os lugares por onde você passar. Leve essa mensagem ao porteiro do prédio onde você mora, por meio da sua forma respeitosa de lidar. Leve essa mensagem ao garçom que te serve, onde você vai comer em cada momento da sua vida. Leve aos que trabalham nos hotéis, quando você está de férias e vai passar um tempo lá. Viva essa mensagem a tal ponto que onde você passar, as pessoas enxergarão a mão de Jesus na sua vida. Leve a cruz até o fim. Jesus foi crucificado, nele nós cremos, e dele nós anunciamos, dele nós levamos para o mundo. Viva na verdade, negue toda forma de mentira, posicione-se ao lado da cruz e combata a mentira, apontando o pecado, mas perdoando o pecador, demonstrando respeito, demonstrando amor, demonstrando perdão e mostrando para as pessoas que existe sim um caminho para se libertarem de tudo isso, um caminho para a salvação, mas é um caminho único, e esse caminho se chama cruz.
cruz de Cristo. Foi ali que ele sacrificou, para salvar, para perdoar. Então, diante da vida que levamos, nessa época em que vivemos, não lamente, não reclame, antes reconheça a bondosa mão de Cristo em todas as coisas para você. Deixe como legado para a sua igreja no aniversário dela, como legado da reforma protestante, como legado do que Cristo fez na cruz, o seu reconhecimento e o seu compromisso. Senhor, eu quero levar a mensagem da cruz para todos os lugares. E eu termino com a afirmação de Paulo: viva a mensagem da cruz hoje, para que um dia você possa trocá-la por uma coroa. Ele disse em 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Jesus tem uma parte conosco. Ele diz: seja fiel e eu te darei essa coroa da vida. E a sua parte, levando essa mensagem da cruz, está em Apocalipse capítulo 2: seja fiel até diante da morte, e aí eu te darei a coroa da vida. Leve a cruz até o fim. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos orar, vamos consagrar a Deus o que ouvimos, o que fomos desafiados nessa manhã. Aproveita para ter seu tempo agora de oração diante de Deus, oração individual. Fale com o Senhor se há um motivo de arrependimento, de perdão, de gratidão por esses 17 anos da igreja, por tudo que Deus já tanto realizou aqui nesse lugar. Eleve ao Senhor enquanto eu oro. Ore comigo nesse tempo de gratidão. E é o nosso desejo, Deus, nesse dia que o Senhor preparou para nós, dizer obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja que aqui existe há 17 anos. Obrigado, Deus, pelos sonhos e projetos no coração desses irmãos, pelos muitos anos que o Senhor há de preservá-los aqui, até que o Senhor volte para nos buscar. Obrigado, Deus, por cada hino, por cada música, cada adoração que aqui foi prestada, falando ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, pela Bíblia revelada, Deus, a todos nós, por Jesus ter vindo a esse mundo e morrido na cruz em nosso lugar. Obrigado, Deus, pela irmã Vilma, de tão longe aqui conosco, pela Lindalva, Deus, em plena recuperação da sua saúde. Te louvamos, ó Deus, pela vida preciosa dela. Te louvamos, ó Deus, por cada mulher aqui nesse culto, Deus, grávida, gerando um filho para a glória do Teu nome. Abençoa, Deus, a vida de cada uma delas também. Abençoa, Deus, de cada irmão que está aqui desde a fundação desse templo. Abençoa, Deus, o querido pastor Leonardo, Pai, à frente desse rebanho, com essa missão tão nobre, ó Deus, de levar a Tua palavra e de cuidar dessas almas preciosas diante do Senhor. Capacite-o, ó Deus, use-o poderosamente aqui. Cada um, Deus, que exerce o ministério nessa igreja, que seja grandemente abençoado pelo Senhor. E também, ó Deus, eu te peço, Pai, ajuda-nos a entender a mensagem da cruz e a proclamar essa verdade a todos os cantos, ó Deus, onde o Senhor colocar a planta dos nossos pés. Usa-nos, ó Deus, para que o Seu nome seja elevado, glorificado, Deus, e que o sacrifício na reforma protestante continue vivo por meio de cada um de nós. Ajuda-nos a buscar santidade, ajuda-nos a viver debaixo da mensagem da cruz, e é por isso que eu te louvo, Deus, eu te agradeço e apresento, Deus, em Tuas mãos as nossas vidas e esse dia tão especial, e faço isso no nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Léo, obrigado, queridos, por poder estar com os irmãos aqui nessa manhã. Que Deus os abençoe grandemente em suas vidas. Nós que agradecemos, viu, pastor? Obrigado mesmo, uma palavra muito oportuna para o nosso tempo, de vivermos a mensagem da cruz, realmente, né? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar mais um cântico, agradecendo ao Senhor por tantos motivos maravilhosos.
um cântico muito conhecido, que eu sempre gosto de colocar, né, nos nossos cultos de aniversário, que é o Te Agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Nós já vamos orar para encerrar o nosso culto, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção, né, para tudo isso que nós ouvimos aqui nessa manhã, que possamos viver verdadeiramente como cristãos, né? É isso que a nossa sociedade precisa, é isso que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus. E pensando em aniversário também da igreja, né, se você quiser dar um presente, né, para essa sua igreja aqui, você pode também, né, entregar uma oferta. Lá ao fundo nós temos, né, os envelopes para você dar uma oferta. Os que estão assistindo pelo YouTube também tem aí o Pix, né, que você pode fazer. Até os que estão aqui, né, lá no fundo também temos um cartazinho ali com Pix também. Mas além da questão financeira, algo maravilhoso que você pode fazer é presentear a sua igreja com a sua participação. É você ser um verdadeiro cristão, né, que honra a palavra de Deus, que se empenha, que dedica os seus dons, os seus talentos no serviço do reino, né? Às vezes o fato da sua presença, né, aqui aos cultos, vocês não sabem a diferença que faz, né? Quando a gente chega aqui, às vezes a igreja está mais vazia, né? Ou um dia chuvoso assim, e vai dando horário, as pessoas não chegam, a gente fica, né, com o coração apertado, e o simples fato dos irmãos estarem aqui, vocês não sabem como alegra o nosso coração, né? Como a gente fica feliz, e quando os irmãos trabalham, quando os irmãos se dedicam, né? Então, agradeça a Deus pelo aniversário da igreja, mas também entregue esse presente, né, de a sua presença, os seus dons, o seu talento, né, na obra do Senhor, para a edificação dessa igreja. Pense nisso também com bastante carinho, tá bom? Nós vamos orar, e depois, né, da saída, nós temos ali também um bolo, né, um bolo no pote para os irmãos levarem para casa e comerem, né, nas suas casas. Infelizmente ainda não vamos realizar, né, aquela festa que a gente gosta tanto de fazer, né,
Mas para simbolizar isso, nós teremos um bolo no pote que a Graciele fez para nós, né? Nós agradecemos também, ela voluntariamente fez esse bolo para nós. E então a gente já sabe que a qualidade é alta, né? Já que foi a Gra que fez. Mas muito obrigado, viu, Gra? Obrigado mesmo. Vamos orar. Eu quero chamar a irmã Vilma, que está aqui. A irmã Vilma veio lá de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. A irmã Vilma era daqui de Americana, amiga, irmã nossa, e está aqui passando uns dias. Eu fiquei muito feliz da irmã estar aqui. A irmã Vilma veio também na época da minha ordenação, né? Conheceu aqui a igreja, veio de lá só para participar do culto aqui da ordenação. E eu quero pedir para a irmã orar agradecendo ao Senhor, né? Por esse culto, pelo aniversário da igreja, e encerrando também aqui o nosso culto, tá bom? Eu fico muito feliz, bom dia, né, irmãos? Boa tarde ainda. Mas eu fico muito feliz porque eu conheço o Léo, essa família, né? Que lá é meu cantinho quando eu venho aqui. Eu fico muito feliz porque eu trabalhei, era Jardim Ipiranga, na missão eu e meu marido, na missão do Jardim Ipiranga. E o Léo me ajudou muito, era adolescente, ele ia lá tocar violão para nós, que a nossa música era muito precária, né? Então o Léo me ajudou muito lá, tocando violão, indo, deixando a igreja, e ele jovem ainda, né? Então ele já tinha esse chamado dentro do seu coração. Então, acompanhei o Léo e fiquei muito feliz. Eu nem podia vir, porque eu fui convidada para ser madrinha de um casamento lá, mas eu falei, não, a consagração dele nessa igreja, para mim, é mais importante do que ter madrinha de um casamento. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, e eu poderia estar na primeira igreja que eu amo também, mas quando a Lindalva me falou, foi assim, não, é um privilégio muito grande ver essa família que eu amo tanto, né? Então, alegria, viu, pastor Léo? Falo Léo, mas para mim é pastor, viu? Não é Léo, mas não, é pastor, né? Que ele já é um servo de Deus. Então, vamos orar, agradecer pelo aniversário da igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com uma alegria muito grande. Eu digo ao Senhor, que depois dessa pandemia, que eu não pude estar com os irmãos aqui, para mim foi um momento muito difícil, Senhor. Mas eu te agradeço por esse privilégio que o Senhor me deste, de ter passado por essa pandemia com saúde, te louvando, te servindo, mesmo dentro de casa, Senhor, buscando a Ti a todos os momentos. É uma alegria muito grande estar aqui por quase 2 anos, não visitando, Senhor, essa família, a igreja, os irmãos, que são uma família muito querida para mim, Senhor. Te agradeço pela vida dessa igreja. Eu estava falando com a Lindalva e o Nelson, Senhor, que eu lembro quando essa igreja era congregação e quando ela foi inaugurada. Lembro muito bem, Senhor, que eu participava muito da primeira Igreja Batista de Nova Odessa. Agora vejo esse templo tão bonito, Senhor. Te agradeço por isso, pela dedicação daqueles irmãos que estão aqui desde daquele tempo que foi fundada essa igreja neste bairro. Te agradeço pela dedicação dele, pelos outros que estão vindo e pelos outros ainda que virão, Senhor. Nós temos te pedido isso, porque para o Senhor nada é impossível. Muito obrigado, Senhor, por todos que participam dessa igreja, por todos aqueles que já foram também, que eu lembro, que participaram dessa igreja, Senhor. Por isso que ela está firme e forte. Te agradeço por isso. Te agradeço pela vida do pastor Léo. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter colocado ele aqui, porque o Senhor sabe onde o Senhor coloca o teu servo. Muitas vezes não é o lugar que nós queremos, mas é o lugar que o Senhor quer. E é o melhor lugar que nós temos na vida, é dentro da tua vontade. Dê a ele, Senhor, força, saúde, juntamente com a Larissa, com seus filhos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Muito obrigado pela pregação também do pastor. Falou bem ao meu coração, Senhor, que nós devemos ser fiéis na verdade, ser fiéis a Ti, Senhor, porque um dia, como o hino foi cantado, nós chegaremos ao Teu lar e nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Abençoa essa igreja, Senhor, cada dia mais, que os crentes que estão aqui, os irmãos que estão aqui, possam ser fiéis para Te louvar, Te servir e participar, Senhor, deste trabalho.
Muito obrigado por eu estar aqui, Senhor. Muito obrigado, porque aqui em Americana eu amo muito essa cidade. Recebi muitas bênçãos aqui, aprendi muita coisa aqui com os irmãos. Muito obrigado por estar em Nova Odessa também, onde participei de muitos trabalhos aqui, Senhor, juntamente com a MCM, com a associação. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. É em nome do teu amado Filho Jesus que eu te peço e agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo.